É um prazer, um privilégio estar mais uma vez no Encontro da Fé Reformada aqui em Manaus. E desta feita com a responsabilidade também e privilégio de apresentar o nosso irmão Cholwe. Ele é do Zâmbia e nós já nos acostumamos aqui em Manaus a receber os hóspedes do Zâmbia. Primeiramente o pastor Conrad, que tem estado com frequência aqui no Encontro da Fé Reformada. No ano passado tivemos o pastor Ronald Kalifungwa e junto com o pastor Cholwe Mwetwa, eles formam esse trio de ouro daquele país africano que vem disseminando a palavra de Deus, realizando um trabalho muito importante de não somente de evangelização, mas de ensino e das doutrinas, e ultimamente com um grande esforço de formação de uma universidade cristã ali naquele país. Reverendo Cholwe tem a sua igreja também e ele é um palestrante requisitado. Damos as boas-vindas a esse irmão nosso que nos trará a palavra de Deus. It's my joy and privilege to be here to bring God's word to you. É a minha alegria e privilégio estar aqui trazendo a palavra de Deus a vocês. And I'm grateful to God for my brother who is doing this assignment that I would never ever want to do. E estou muito grato ao meu irmão aqui que tem essa obrigação que eu nunca vou querer estar na pele dele. Although we speak English, we speak different English. Apesar de nós falarmos inglês, o nosso inglês tem um sotaque um pouco diferente. We pronounce these words differently, so he may not always catch them as you would expect him to. Pronunciamos as palavras um pouquinho diferente, de vez em quando, nem sempre elas vêm na expectativa de pronúncia que temos aqui. But he's exceptionally gifted. He's managed to catch the Zambian way of speaking English. Mas ele tem sido agraciado por Deus e tem compreendido a forma de falar inglês do povo do Zâmbia. During this period, I will be speaking on the headship of Christ in the church. E durante esses momentos meus aqui, essas nossas mensagens, nós vamos estar falando em Cristo como a cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Indeed, the theme of this conference is simply exciting. E na realidade, o tema dessa conferência, ele é bem animador. You cannot talk about Christ and not be overwhelmed. Você não pode falar sobre Cristo e não ter esse sentimento de ânimo. If we only understood the purposes of Christ for the church, se somente pudéssemos entender os propósitos de Deus de Cristo para a sua igreja, we would constantly be overwhelmed in the spirit of worship. Constantemente nós estaríamos acometidos desse sentimento de exaltação e de ânimo sobre essas questões. And as I looked at the brochure and discovered that I was preaching on the headship of Christ, e quando eu olhei a programação e vi que estaria pregando sobre Cristo como cabeça da igreja, I just felt within myself a sense of great privilege. E eu senti sobre mim um sentimento de grande privilégio por estar abordando esse tema. And so let's just explore this theme. Então vamos explorar esse tema. With awe and wonder. E nos maravilhando na medida em que nós exploramos o Because tema. the head of the church has great things in store for us. Porque o cabeça da igreja tem grandes coisas para que nós possamos descobri-las. So I'll invite you then to turn your Bibles to the book of Ephesians, chapter 1. Então, por favor, abram suas Bíblias no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. And my brother will read from verse 1 to 14. E o meu irmão aqui ao lado lerá no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Efésios, capítulo 1, versículos 1 até o 14. E lemos o seguinte na palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, pelo qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. One of the most striking divides in the universe Uma das coisas mais contundentes nesse universo is that between the natural man and the spiritual man. é que entre o homem natural e o homem espiritual, To the ordinary eye, the world is revolving under human control. aos olhos naturais, aos olhos humanos, o mundo está girando como se estivesse debaixo do controle das pessoas. As far as such a man is concerned, man is Lord and he determines his destiny. E no que diz respeito ao homem, ele é o Senhor de todas as coisas e ele define os seus destinos. And he's going to determine the destiny of the world. Ele vai determinar, na realidade, o destino do mundo. However, the spiritual eye sees beyond. No entanto, o olhar espiritual enxerga além The disso. spiritual eye is able to see the invisible God. O olhar espiritual tem a possibilidade de ver o Deus An invisível. invisible God that is sovereign over the entire universe. O Deus invisível que é soberano sobre todo o universo. They also, spiritual eyes that is, they also see an institution. E os olhos espirituais também enxergam uma instituição. An institution here on earth Uma instituição que está aqui na Terra, in which God is present. na qual Deus está presente. An institution God has chosen Uma instituição que foi escolhida por Deus to reveal himself, para que ele venha se revelar por to ela reveal himself to the world through. e para que ele venha se revelar através dela ao mundo. And this institution E essa instituição is not the non-aligned movement. não é um movimento não alinhado, It's not the United Nations. não é as Nações Unidas, não são as Nações it's Unidas, not any superpower. não é nenhuma potência, um superpoder. The invisible God É o Deus invisível has revealed himself que se revela a si mesmo, to the invisible church. a igreja invisível. Only in the church Somente na igreja has God vested authority tem Deus determinado a sua autoridade to represent his interests on earth para representar os seus interesses nessa and to terra manifest his excellences and glory. e para manifestar a sua excelência e a sua glória. So distinguished and elevated is the church. E a igreja tem esse papel tão elevado e distinto. God has appointed his son to be head of it. E Deus indicou o seu filho para ser o cabeça And da that igreja.
through the church he might subdue the earth, E de tal maneira que através da igreja ele venha a dominar a terra. subdue the sinful earth. Dominar a terra pecaminosa. And this is stated ever so eloquently E isso daqui está colocado de uma maneira muito eloquente in Ephesians 1:22 and 23, nos versículos 22 e 23 de Efésios, which says he put all things under his feet onde nós lemos: e pôs todas as coisas debaixo dos seus and pés, gave him as head over all things to the e church, para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, which is his body, o qual é o seu corpo, the fullness of him who fills all in all. a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Again in Colossians 1:18 to 20, E também em Colossenses, capítulo 1, versículos 20, and he is the head of the body, ele é o cabeça do corpo, the church. que é a igreja. He is the beginning, Ele é o princípio, the firstborn from the dead, o primogênito dos mortos, that in everything para que em todas as he coisas might be preeminent. ele tenha preeminência. Now, to appreciate the headship of Christ in the church, Para que nós possamos apreciar essa situação de Jesus Cristo como cabeça da we igreja, shall consider its history nós devemos considerar a história and its operation. e a operação. So this evening I will be taking a panoramic view E nesta noite eu vou explanar uma visão panorâmica of Christ's headship, dessa situação de Jesus Cristo como cabeça da and I will be igreja considering its beginnings, e considerar os primórdios the disso, commencement of the headship of o Christ. início de toda esse senhorio de Cristo sobre a igreja. And then tomorrow, God willing, E amanhã, se Deus assim o permitir, I would like us to reflect on the way this headship is published in time. gostaria que nós refletirmos como essa situação de Cristo como cabeça da igreja tem se refletido ao longo dos tempos. Beloved friends, a time was Existia um tempo, meus irmãos, when nothing was except God. quando nada existia a não ser Deus. In the silence or quietude of eternal bliss. E na quietude da eternidade, Before the existence of all things, antes da existência de todas as God coisas, was. Deus And existia. God committed himself to redeem would-be man. E Deus se comprometeu à redenção do And homem, particularly would-be lost mankind unto himself. principalmente aquela humanidade que estaria caída, redimi-la através de si mesmo. Now notice this, E notem isso. that God started in the eternal past No passado eterno, Deus iniciou the process of redeeming to himself esse processo de redimir atraindo para si a people unto himself povo que é atraído para si. by a sequence of 3 vital actions Nós temos uma sequência aqui de 3 ações que são vitais, recorded in Ephesians 1, que nós temos registrado aqui no capítulo 1 de verses Efésios, 3 to 5. nos versículos 3 a 5. The first is appointment. A primeira, nós temos aqui essa indicação. The second is election. A segunda é eleição. Third, union. E a terceira, união. In the first place, God appointed his son A primeira coisa, Deus apontou e indicou o seu Filho to be the source of every single spiritual blessing. para ser a fonte de qualquer tipo de bênçãos espirituais. No blessing in the heavens, no blessings upon the earth Bênçãos nos céus, bênçãos na terra. of a spiritual nature are ever going to come to us, Nenhuma dessas bênçãos virá até nós, but through Jesus a não Christ. ser através de Jesus Cristo. So he appointed his son to be the means of all spiritual Então ele blessings. apontou, ele indicou o seu Filho Jesus Cristo para ser a fonte. Secondly, he elected a people to be holy through his son. E em segundo lugar, ele elegeu um povo para ser santo através do seu Filho. Thirdly, E em terceiro lugar, the union of the chosen people with the son. a unidade, a união entre o povo e o seu Filho. Now this union is instituted before the creation of E the essa world, unidade, essa união, ela foi instituída antes da criação do mundo. but effected subjectively in time through regeneration. E subjetivamente ela foi realizada no tempo através da regeneração. And this
union E essa união heralded a stunning method God would adopt to reconcile man to himself. ela é a forma que é proclamada como Deus reconcilia as pessoas consigo mesmo. And it is summed in a divine name, E ela está resumida nesse nome divino, Emmanuel. Emmanuel. God with us. Deus conosco. God with us, uniting us to himself. Deus conosco que nos une, nós a Ele. So special attention must be paid to the union of God's Son Então nós temos que prestar uma atenção toda especial a essa união do Filho de Deus with his people. com o seu povo. As this brings to the fore the unique character Isso. of God's headship. E isso daqui nos traz a essa característica única de Deus, singular, da sua posição como cabeça da igreja. God's headship in the church through his Son. O senhorio de Deus sobre a igreja através de Jesus Cristo sendo cabeça da igreja. Now, this special union between Christ and his church E essa união especial entre Cristo e a sua igreja is graphically projected in the numerous allusions to the phrase in Christ. ela é projetada de várias maneiras gráficas através dessa expressão união em Cristo. In our text in the book of Ephesians and throughout the New Testament. No nosso texto, no livro de Efésios e através do Novo Testamento. Look out for this golden phrase. E procure essa frase de ouro, em Cristo. In Christ. Em Cristo. Just consider that briefly in Ephesians, E vamos considerar brevemente aqui em Efésios. where we are told Nós somos ditos he aqui, has blessed us in Christ, Ele nos abençoou em Cristo. even as he chose us in him. E da mesma forma como Ele nos escolheu nele. Adoption through Jesus Christ Adoção através de Cristo. has blessed us in the beloved. Ele nos abençoou no amado. Now, two important questions in connection with this union. E duas perguntas importantes que são relacionadas com essa união. After it is effected in time and voluntarily entered by the believer. Quando nós entramos nessa união no devido tempo e voluntariamente por aquele que crê. The first question is, what is the essence of this union? E a primeira pergunta é qual é a essência dessa Because união? this is the union that brings to the fore the headship of Christ in the church. Porque essa aqui é a união que nós nos apercebemos que aqui está a questão desse senhorio de Jesus Cristo ser o cabeça da Let's igreja. not rush to discuss the headship of Christ. Não vamos correr tentar discutir agora a questão de Jesus Cristo como cabeça da Let's igreja. not get carried away with that theme. Não vamos nos apressar aqui com esse tema. Begin to discuss it in abstract. Não vamos discuti-lo de maneira abstrata. Let's discuss it in its broader context. Vamos discutir isso no seu contexto mais In amplo, its proper context. no seu contexto In próprio, its biblical no context. seu contexto bíblico, In its heavenly context. no seu contexto celestial. And that is union with the church. É a união com a igreja. So then, what is the essence of this union? Qual é a essência dessa união? Well, two things here. Duas coisas. This union, first of all, is mutual. Essa união que nós vemos aqui, ela é mútua. Christ is united to his people and his people are united to him. Cristo está unido ao seu povo e o seu povo está unido a ele. And then secondly, Em segundo lugar, we will be seeing that this union has headship. nós vamos ver que nessa união, nessa unidade, nós temos aqui alguém que é o cabeça. But let's pause to reflect on the mutuality Mas of this vamos union. pausar por um momento e refletir nessa mutualidade da união. And there are two precious things here. E duas coisas preciosas The estão aqui first thing we contidas. discover is this. A primeira coisa que nós descobrimos é isso. Christ is organically united to his church. Cristo está organicamente unido à sua igreja. In other words, take a look at this precious truth. Em outras palavras, olhe aqui essa verdade preciosa. From this perspective, Dessa perspectiva, there is an organic union that is taking place here. existe uma união orgânica que está acontecendo aqui. So this is not just a union we are talking about Não é apenas uma união sobre a qual nós falamos, without a reality taking sem que place. haja uma realidade, uma união real And the acontecendo. way it is minted is this. E a forma como nós devemos entender isso é essa. It is minted by
forming or forging what I might refer to as an identity of natures. Nós estamos aqui falando aquilo que eu poderia dizer que é uma identidade de naturezas. And this is an amazing thing, ladies and gentlemen. Isso é uma coisa surpreendente, meus irmãos e irmãs. And we will be illustrating this in a moment in a little bit of detail. E daqui a pouco nós vamos ilustrar isso com um pouco mais de detalhe. But I'm so enthused about this point that I just want to say it right now. Mas eu estou tão entusiasmado com esse ponto que eu queria falar sobre isso já God agora. is becoming man. Deus está se tornando homem. And in the process, he's making man like God. E nesse processo ele também está fazendo com que o homem seja como Deus. So notice that when we are born again, born of the Spirit, Então vejam, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do Espírito, our natures are being transformed. as nossas naturezas estão sendo transformadas. Spiritually, we are born of the Spirit. Espiritualmente estamos nascendo do Espírito. Scripture says we are a new creation. E as Escrituras dizem que nós somos novas criaturas. So this is a change of nature. Então isso é uma mudança de natureza. But that's not all that's taking place. Mas não é só isso que está acontecendo. In the Spirit coming to dwell in our souls, Quando o Espírito Santo vem e faz morada nas nossas it's not vidas, just a change of nature that is taking place. não é somente uma mudança de natureza que está There is acontecendo. also a change of status. Nós estamos também testemunhando uma mudança de status. Because we are adopted as the sons of God. Porque passamos a ser adotados So como there's a filhos de legal Deus. side that is taken care of. Então existe todo um estágio legal que está Just sendo as there is atendido. a surgical side that is taking place. Como também existe todo um estado cirúrgico que está So we are ocorrendo. born again into a transformation of nature. Então somos nascidos de novo numa transformação de And natureza. we are adopted as sons into a transformation of status. Então, e somos adotados como filhos, e isso daí é uma transformação do status que nós And listen temos. to this sweet language of Scripture. E vejam as palavras doces das It Escrituras. says we are heirs of God. Veja, aqui está dizendo que nós somos herdeiros de Deus. Joint heirs with Christ. Nós somos herdeiros conjuntamente com Cristo. Friend, that's a lofty truth. Isso daqui é uma verdade maravilhosa. That's awesome. Isso é uma coisa It's a truth that surpreendente. should make you ask profound questions. E nós deveríamos estar profundamente impactados por isso, com perguntas sobre The isso. Spirit of Christ in whom all were baptized is the bond of this union. E o Espírito Santo no qual nós somos batizados é exatamente o elo, aquilo que promove essa união. It is a union into rich eternal communion. É uma união que nos leva à rica e eterna comunhão. See this organic communion vividly spread across the union's metaphors in Scripture. E veja essa união, essa comunhão também vividamente expressa nas diversas metáforas que nós temos nas In one Escrituras. place, Paul describes us as a building in Ephesians 2:20. Em alguns momentos, Paulo nos descreve como sendo um edifício. And you don't have to be a civil engineer or an architect to appreciate Você this. não precisa ser um engenheiro civil ou um arquiteto para apreciar essa figura de Just linguagem. open your eyes and look at this majestic building. Você dá uma olhada aqui e veja esse edifício majestético que nós Look at temos the aqui. various elements with which it was constructed. Quantas coisas foram aqui levaram para que ele fosse construído? Behold the interlocking and the beauty and the symmetry. As coisas entrelaçadas, a simetria, a beleza que está aqui And you see contida. something that is a perfect unit. E você vê alguma coisa que agora forma uma unidade To perfeita perfectly serve its purpose. para servir adequadamente ao seu And that's propósito. the metaphor Paul uses. E essa é a metáfora que é utilizada por We are Paulo. all in Christ like a building. Nós somos todos em Cristo como um edifício. Different blocks, different elements. Blocos que são diferentes, elementos diferentes. And you know where Christ fits in? Mas sabe onde é que entra Cristo He nisso? is the cornerstone. Ele é a pedra angular. The chief cornerstone. Ele é a pedra angular That's principal. the starting point in the construction of the building of the church of the Lord Jesus Esse é o ponto Christ. inicial de construção desse edifício que é a igreja do nosso Senhor But Jesus Cristo. Paul remembers, or the Lord himself rather, remembers the farmers. E também Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo lembra-se também como ilustração de fazendeiros. In case their civil engineering was
at a pediatric level, he remembers the farmers. Mesmo se a ciência da engenharia civil estivesse no estágio muito preliminar, ele agora lembra-se dos fazendeiros, dos lavradores. And he says, you farmer, look at it. We are the vine. E ele diz assim, aqueles que estavam trabalhando na lavoura, nós somos a videira. No, we are not the vine. He is the vine. Ele We é a are the videira. branches. Ele é a videira, nós somos os galhos. And there is such an inextricable bond. E existe uma união ali inexorável entre a videira e os galhos. Mutual union. Uma união que é mútua, Mutual dependence. uma dependência mútua. Mutual supply. O suprimento também que é mútuo. We may not fully understand Talvez nós não entendamos totalmente isso. why God should condescend Porque é que Deus iria condescender to a level where he appears to be mutually dependent with us. num nível, descer a um nível onde ele teria uma dependência mútua conosco. But when you begin to understand what this is all about, Mas quando você começa a entender o que é realmente isso daqui quer then you expressar, ascended to the loftiness of this doctrine. então você começa a compreender no sentido mais amplo e profundo essa In the doutrina. eternal past, God was uniting himself with us. Lá na eternidade, no passado, Deus estava promovendo a união dele conosco. So that in the eternal future, De tal maneira que no futuro we eterno, might share something of the glory of God. nós possamos também ver a glória de Deus. Oh, this is an amazing truth. E essa é uma verdade So the first surpreendente. thing we have said is this. Então a primeira coisa que nós dissemos foi isso. The church is organically united with A Christ. igreja está organicamente unida com Cristo. But the second is this. E a segunda coisa, The church is mystically united with Christ. a igreja está misticamente unida a Cristo. The oneness is a mystery. Essa união é um mistério. Ephesians 5:32 puts it that way. E é assim que nós temos em Efésios capítulo 5, versículo 32. And Colossians 1:26-27 puts it that E way. Colossenses 1, 26, 27 também coloca dessa mesma maneira. Christ in you, the Cristo hope of glory. em vós é a esperança da glória. So the oneness is a mystery. Então, essa união é um mistério. And why is it called a E mystery? por que é chamado In what mistério? sense is it a Em que sentido é chamado Well, mistério? firstly, it is a mystery in this sense. É um mistério nesse sentido. Unless God had revealed this truth, would have never discovered it. A não ser que Deus tivesse revelado esse mistério, nós nunca iríamos descobri-lo. No amount of learning, no amount of education. Não importa quanto conhecimento você tivesse, não importa quanto estudo você No tivesse. amount of research would have revealed this truth. Nenhum tipo de pesquisa poderia revelar esse It's a mistério. truth that must be parachuted from heaven. É uma verdade que tem que ser derrubada lá de paraquedas, cair de paraquedas God dos alone céus. must reveal this truth for us to know it. Somente Deus pode revelar essa verdade para que nós a conheçamos. But it's also a mystery in another sense. Mas também é um mistério no outro sentido. It is a mystery because it is too lofty a truth for human comprehension É without também faith. uma verdade que ela é muito elevada, muito alta para que o pensamento humano possa So compreendê-la. although it has been parachuted from heaven, Mesmo que ela tenha caído de paraquedas dos céus, only the eye of faith can see. somente os olhos da fé podem Only enxergá-la. the eye of faith can comprehend. Somente os olhos da fé podem compreendê-la. And this is a blessing to the church. E isso é uma bênção para a igreja. So it's quite clear here, ladies and gentlemen, Então é muito claro aqui, irmãos e irmãs, that this union is compared to union in the mystery of the Trinity. que essa união aqui ela é comparável àquele mistério da Trindade. So it's not only a mystery in the sense that we have described, Não é apenas um mistério no sentido em que nós escrevemos aqui, that unless God had revealed it, we would not know um it. mistério no sentido que, a não ser que Deus revelasse, nós não But conheceríamos, also in its profundity. mas também é um mistério por causa da profundidade dessa doutrina. It's a mind-boggling truth. É uma verdade que ela desafia o nosso entendimento. Oh, my friend, when you read this truth carefully,
Quando você lê essas verdades com cuidado, when you study this truth carefully, quando você estuda essas verdades cuidadosamente, here is what the Lord is saying. aqui é o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. The union between Christ and the church A união entre Cristo e a igreja has its model, é modelada, its template and example o exemplo, o template, in the union between God, the Father, Son, and Holy Spirit. é exatamente a união que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. That is profound. Isso é uma coisa muito profunda. But that's not all. Mas não para aí. It seems to me as I read scripture Na medida que eu leio as Escrituras, that scripture is revealing this other profound truth, as Escrituras estão me revelando outras verdades profundas. that the Trinity is not just the model, Que a Trindade não é apenas um modelo, and I shudder to say this. e eu tremo quando digo isso. The church with Christ is going to partake of something of the sweetness of that Trinitarian. A igreja, ela vai participar dessa abençoada comunhão desfrutada pela Trindade. Now, that's dangerous waters. E isso aqui nós estamos em águas perigosas. I'm sure the theologians are now loading their guns. Eu sei que os teólogos estão agora carregando suas I'm armas. sure someone is saying we are veering in the direction of heresy. E eu sei que talvez alguém esteja dizendo, nós estamos aqui no limite da heresia. Oh, but let me draw your attention to scripture. Mas deixa eu voltar as nossas atenções às Escrituras. And here's what the Lord himself says. Aqui está o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. The head of the church himself. O próprio cabeça da igreja The diz. one who forges this unity. Aquele que forjou essa união. And from his lips you understand what he is up to. E dos seus lábios nós entendemos o que é que ele quer dizer. You understand what he was up to when he started this process in eternity. Você entende o que é que estava acontecendo quando ele começou esse processo lá na eternidade. Listen to the Lord Jesus Christ, Agora ouça o Senhor Jesus Cristo. the Son of God O himself, Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. make his appeal to the Father Fazendo um apelo ao Pai. in this profound prayer in John 17. Nessa oração profunda que ele faz lá em João capítulo 17. From verse 21, Nos versículos 21, where he says this, onde ele diz, that they may all be one. a fim de que todos sejam um. That is the church. Isso quer dizer a They may igreja. all be one, Que eles sejam um. just as you, Father, are one in me and I in you. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. That's where I extracted the template illustration. É daí que eu tiro essa ilustração do modelo. We might be one as God is one. Nós somos um como Deus é um. And so he continues, E ele continua. that they also may be in us. Para que também sejam eles em nós. So it's not just the model, Então não é apenas um it's a modelo, participation. mas isso aqui é uma So antecipação that the world may believe that you have sent me. para que o mundo creia que tu me enviaste. The glory that you have given me, Eu tenho lhes transmitido a I glória have given to them. que tens me dado. That they may be one even as we are one. Para que sejam um como nós o somos. I in them, Eu neles listen to this, and you in me. e tu em mim. That they may become perfectly one. Que sejam aperfeiçoados na unidade. So that the world may know that you sent me. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. And listen again to this astounding E truth. vejam agora essa verdade surpreendente. And loved them E os amaste como even também, as you have loved me. como também amaste a mim. In other words, we must partake of the love that God had for his son. That's amazing. Em outras palavras, nós participamos do amor com o qual Deus ama o Filho. Isso é surpreendente. In John chapter 14, he continues. E em João capítulo 14, nós temos também as palavras de In Cristo. verse 23, No versículo 23, if anyone loves me, se alguém me ama, he will keep my word. guardará a minha palavra, And my Father will love him. e meu Pai o amará,
and we will come to him and make our home. E viremos para ele e faremos nele morada. Muse for a moment on this truth. E pause por um momento pensando nessa verdade. The Father making his home in us. O Pai fazendo o seu lar em nós. The invisible eternal God. O invisível, o eterno Deus. The all-sufficient O God. Deus todo suficiente. Who in eternity was all-sufficient before the creation of all. Que na eternidade ele era todo suficiente em si mesmo. Who in the governance of the universe E que na administração do universo has needed nothing created. não necessitava de nada The criado. communion he has with his Son and the Spirit is sufficient. A comunhão que ele tinha com o Filho e com o Espírito Santo era plenamente suficiente. And it's an incomparable union and fellowship. E uma união que é, e uma comunhão que é incomparável. And you ask yourself the question, E pergunte a você essa pergunta, faça você essa pergunta. why would God want to have union with us? Por que é que Deus quer estar unido conosco? Why would he want to make his abode with us? Por que é que Ele quer fazer morada conosco? For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo. That's the love of God for us. Esse é o amor de Deus derramado por nós. That's the amazing grace for us. Essa é a graça maravilhosa derramada por 14. nós. Chapter 14 and verse 20 of John again. E ainda no capítulo 14 de João, versículo 20. In that day you will know Naquele dia vós that conhecereis I am in the Father, que eu estou em meu Pai and in me, you in me, e vós em mim and I in you. e eu em vós. Friends, the union between Christ and his church that commenced Irmãos, a união da igreja que começou in the tranquility of pre-creation na eternity tranquilidade da eternidade pré-criação will reach its perfection when it partakes in something of the sweetness of the union. chegará à sua perfeição quando estiver participando da doçura dessa união na We will never eternidade. be God, Nunca seremos Deus, but he will privilege us mas Ele nos privilegia. with sharing in something of his union. Ele nos dá esse privilégio. This sounds incredible. E isso parece incrível. Maybe even scary. Talvez uma coisa até assustadora. How can it be that creation and creator can join as one? Como é que a criatura e o Criador podem estar unidos como um só? If true, it can only be a product of mind-boggling grace. E somente isso pode ser o fruto de uma graça que desafia mais Yes, argutamente. it's a call for immortal praise to be sung to this God. É uma coisa que vem como um chamado, como derramado de Deus. And the immortal gospel to be sounded to the world. E esse é o evangelho imortal que tem que ressoar ao mundo. And the immortal realm to be sought with aggressive holiness. E é também um campo onde nós temos uma santidade que deve ser agressivamente proclamada. Behold, what manner of love Eis que amor é esse the Father has bestowed upon us, que o Pai derramou sobre nós, that we should be called the sons and daughters of God. que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Well, let's consider in the second place Vamos considerar em segundo lugar the headed oneness. a união nessa situação de Cristo como cabeça. We started with mutual oneness, Nós começamos com a questão da mutualidade, a união na mutualidade. and now we're qualifying that this mutual oneness has got a head. Agora nós vamos qualificar que essa mutualidade, essa união que é mútua, ela tem um cabeça. It's not a oneness in which the parties are absolutely equal. Não é uma união na qual as duas partes são iguais, Christ is head of this union. mas Cristo é o cabeça dessa união. But the interesting thing is this. E a coisa interessante é essa. It is a federal headship. É um senhorio federal. É uma expressão teológica. Federal, que a palavra latina significa cabeça. Então esse termo é usado teologicamente.
And it is Ele é o cabeça federal. and it is a vicarious headship. Ele é um senhorio que é vicário também. Just as Adam was one with his progeny or seed, Como Cristo era com a sua semente, representing them in his moral actions, representado nas suas ações morais, Christ as the second Adam also represented the elect in his moral como actions. we should backtrack a little bit there. Okay. Como Adão, Just as Adam ok. Como Adão, was the representative of his people, ele era o representante do seu povo, da sua semente, and his de moral, todos nós, and his moral actions were representative, e as suas ações morais também estavam ali representados em Adão. Christ, whom Paul refers to as the second Adam, Cristo que é referido por Paulo como o segundo Adão, also represents his people in his moral actions. também representa o seu povo no que diz respeito às suas ações, ao seu caráter moral. And whenever you're thinking of Christ Jesus, E quando você estiver pensando sobre Cristo Jesus, think of him as this head par excellence. pense nesse cabeça supremo. He's not like most of us who are heads of homes, Não é como nós que somos o cabeça do nosso lar. and we just want the privileges of headship E nós queremos apenas os privilégios de sermos o cabeça do lar. and not the responsibilities. E of não it. as responsabilidades de sermos o cabeça do lar. I, as a head of the home, Como cabeça do lar, I would prefer to have a lovely meal. eu gosto muito de ter uma refeição bem preparada. And when the meal is not really lovely, E quando a refeição ela não é muito boa, I kind of frown and sour. e eu começo a franzir o senho. And this sweetheart of mine knows what's going to follow, E a minha amada sabe o que é que vai acontecer. because she knows what kind of a meal I'm looking. Porque ela sabe que o tipo de refeição me agrada. Now, if that's all my headship is all about, Mas se ser o cabeça é somente isso, it's all about what my wife and children are going to do for me. é somente sobre o que é que a minha esposa e meus filhos podem fazer por mim, And I'm not going to be providing for the home. e eu não vou providenciar ou prover nada para a casa, para o lar, I'm not going to be fixing the things that decide to go a wall. eu não vou começar a consertar as coisas que começam a se quebrar, I'm not going to be solving the problems that emerge in the family. eu não vou começar a resolver os problemas que surgem dentro da família, I'm not going to be resolving the battles between mother and mother-in-law, Eu não or vou- daughter and mother-in-law. eu não vou começar também, não vou me envolver nos problemas que podem surgir entre a filha e a minha sogra. That is a malnourished headship. Isso daí é ser um cabeça meia boca. One of the metaphors we receive concerning the union of Christ and the church Mas qual é a visão que nós temos desse senhorio de Jesus Cristo como cabeça da is igreja? that of the marriage relationship. Será que o modelo que nós temos aqui, que nos é dado, é do casamento? Christ is the head and we are the body. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. And that's the model of headship. Esse é o modelo And when, de ser o cabeça da and when we're igreja. thinking of headship, we must first of all think of absolute responsibility. Então, quando você está pensando em ser o cabeça de alguma coisa, não é o modelo do lar que você está olhando, mas é de um corpo que tem uma cabeça, de responsabilidade absoluta. Now remember, Lembre, the people over whom he is head, as pessoas que são cabeça do lar, a headship that started in eternity, uma cabeça, um senhorio que começou na eternidade, these people are still in their sin. as pessoas são pecadoras. And yet he is the source of all spiritual blessings. Mas, mesmo assim, nós temos todo tipo de bênçãos And as long espirituais. as they are in their sin, they're not going to enjoy these blessings. Mas, enquanto eles estiverem em seus pecados, eles não vão desfrutar das bênçãos. So as a responsible head, he's going to do something about it. Então, como um senhor, como um cabeça que é responsável, ele fará alguma coisa. And the first thing he does is to share in their nature.
E a primeira coisa que ele faz é compartilhar na sua natureza. So God must leave his throne in glory. Então Deus deixa o seu trono na glória And he must come to this fallen world. e ele vem aqui para esse mundo caído em And as pecado. if that's not enough, he must share in this sinful nature. E como se isso não fosse suficiente, ele tem que compartilhar dessa natureza. Without being vitiated or corrupted by sin. Num mundo que é pecado, em uma natureza que é naturalmente pecaminosa, sem que ele seja contaminado pelo That pecado. which he created out of nothing, Aquilo que ele criou do nada, he must fit into. ele vai se integrar àquilo. Now, friends, if that's not grace, what is it? Irmãos, se isso daqui não é graça, o que é então? But it's a process of minting this union. É um processo de realizar essa união. So the incarnation is the starting point in forging this union. Então a encarnação é o ponto inicial de forjar essa And união. listen to the way the book of Hebrews puts it. E vejam como o livro de Hebreus coloca In chapter 2, verses 14 to 18, and we'll not read everything. no versículo 2, no capítulo 2, chapter 2, 2, 14. versículos 14 a 18. Since therefore the children share in flesh and blood, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, he himself likewise partook of the same thing, destes também ele igualmente participou, that through death he might destroy the one who has the power of death, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, and that is the devil, and deliver all those who through fear, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte fear of death, were subject to lifelong slavery. estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. For surely it is not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre descendência de Abraão. Therefore he had to be made like his brothers in every respect, Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of para God, ser misericordioso e fiel sumo sacerdote to make propitiation for the sins of the people. nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. So the covenantal union formed in the eternal past Então essa união que é pactual, que foi forjada lá no passado eterno, was formally inaugurated in the incarnation. ela foi formalmente inaugurada na encarnação. In becoming man, E quando tornou-se homem, Jesus placed himself like the first Adam under God's law. Jesus Cristo colocou-se a si mesmo da mesma forma que o primeiro Adão debaixo da lei de Deus, To vicariously fulfill its basic demands. para vicariamente preencher, cumprir todas as demandas da lei. And that as a strategic means to reconcile the church to himself. E essa é a maneira estratégica que ele reconcilia a igreja consigo. And so the demand for perfect righteousness Então a demanda para justiça perfeita, as a condition for acceptance before God como uma condição para ser aceito perante Deus, was met by Jesus living a Jesus sinless Cristo life. preenche exatamente isso porque viveu uma vida sem And pecado. that on behalf of you and I. E isso em favor de mim e de você. And that's why it's futile for anyone to seek salvation through good works. E é por isso que é uma coisa fútil procurar salvação por boas obras, por qualquer outro meio. Romans 5:19 puts it clearly. E Romanos capítulo 5:19 coloca isso de uma maneira muito clara. But second, the demand for death as punishment for the debt of sin Mas também a demanda para a punição do pecado pela morte, was met by Jesus bearing their sin and dying. on também their behalf. Jesus Cristo preencheu, cumpriu essa demanda, porque ele morreu pelos nossos pecados. So by such obedience, Então, pela obediência do Filho, Christ met both the preceptive and penal demands of God's law. ele cumpriu tanto as demandas preceptivas como as penais
relacionadas com o and pecado. that for the redemption of his people. Isso pela redenção do seu povo. And he destroyed the arch enemy, the devil. E ele destruiu o arqui-inimigo, o diabo. And with this done, E com isso daí the consumado, graces of faith and repentance were secured. graça, fé, arrependimento são coisas asseguradas. And the terms for the adoption of sinners as sons of God were fully met. E então todas aquelas demandas para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, elas são então And cumpridas e for that reason, preenchidas. the Apostle Paul would exalt in this truth. E é por isso que o apóstolo Paulo ele exalta, ele mostra tanta exaltação nessas verdades. But when the fullness of time had come, Quando na plenitude dos tempos, quando vier a plenitude dos tempos, God sent forth his Son, Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, born of a woman, nascido de mulher, born under the law, nascido sob a lei, to redeem those who were under the law, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei, so that de tal forma we que might receive adoption as sons. possamos receber a adoção de filhos, To seal the union and stamp his headship, para selar a sua união Christ became man. e para selar essa posição de senhorio de cabeça da igreja. And man was indwelt with God the Spirit. E então o Espírito Santo vem So e habita o homem. This is a real organic union, ladies and gentlemen. Essa é uma união realmente, totalmente orgânica. There is a spiritual chemistry taking place here. Existe uma química espiritual que está acontecendo aqui. It's not just an aloof legal transaction taking place between God and his Son. Não é apenas uma transação legal descontraída que está ocorrendo entre Yes, Deus e o homem. his Son meets all the legal demands. E o filho então preenche todas as demandas legais. But we are still in our sin. Mas nós estamos ainda no nosso pecado. The record is cleared, okay? O registro nosso está limpo. But the heart is still bound to sin. Mas o coração ainda está preso ao pecado. The propensity is to disobedience. A propensão é para a desobediência. So we need the Spirit to take over. Precisamos que o Espírito Santo então venha e To domine. begin the process of purification. Que comece esse processo de And it's purificação. a process that goes on for as long as we live. E é um child of God. processo que é contínuo e que ele vai perenemente enquanto And vivermos. this process will continue E ele continuará until we reach a perfection até que nós cheguemos à perfeição. that strikes as a resemblance with that of the Lord Jesus Christ. E isso daqui é quando nós estivermos na semelhança de So Cristo that we are Jesus. fit enough to be his gorgeous, adorable bride. Para que nós possamos ter a condição de sermos a sua noiva gloriosa e bela. This is real organic union. Essa é uma união que é orgânica e que é In real. which Christ has taken full responsibility Na qual Jesus Cristo tomou plena responsabilidade, exerceu plena responsabilidade to commence and consummate. para começar e consumar. Let's secondly ask what are the implications of this union. Em segundo lugar, vamos ver quais são as implicações dessa The união. first question we asked was the essence of this union. E a primeira pergunta que nós fizemos foi qual é a essência dessa união? This is very simple. We don't even need to waste time on it. E nós não precisamos nem perder muito tempo com isso. Because we have already seen it in verse 3 Porque nós já vimos no versículo 3, of our text, and that is Ephesians chapter 1. em Efésios capítulo 1. All spiritual blessings in heaven are sourced in Christ. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Christ is the fount of every blessing, Cristo é a fonte de todas as bênçãos. and particularly blessings to the church. E especialmente as bênçãos que sobrevêm sobre a igreja. Now, if you have your Bible, stick to Ephesians chapter 1. Se você está com as suas Bíblias abertas, veja lá em And let's Efésios start capítulo 1. together. Let's roll together from verse 4 right down to verse 20. E vamos dar uma olhada rápida aqui do versículo 4 até o versículo 20. And we'll just highlight E note where scripture reveals that
Christ is the fount of every blessing. Como nós vemos aqui que Jesus Cristo é a fonte de todas as bênçãos. And that you and I are the beneficiaries of E this nós blessing. somos aqueles que se beneficiam com essa And that if you're situação. not yet a Christian, you're not a partaker of these blessings. E se você não é um cristão, você não está participando dessas bênçãos. And indeed, if you're not a partaker of these blessings, you may well question whether you're a Christian. E se você não está participando dessas bênçãos, também é verdade que você deve questionar se você é Or cristão. perhaps you're in a state of spiritual retreat, Ou talvez você esteja numa espécie de recaída espiritual. some kind of backsliding. Se você está caindo de uma situação. God has lavished us with so much. Mas Deus tem nos abençoado com tantas coisas. Let's take a glimpse of some of these blessings. Vamos dar uma olhada em algumas dessas bênçãos. The blessing of holiness is in Him. A bênção de santidade que nós Because temos we are nele. told in verse 4, we were elect unto holiness. Porque nós lemos aqui no versículo 4 que nós fomos eleitos para sermos santos. Adoption as sons is in Christ. A adoção como filhos é por meio de Cristo. Precisely for that purpose, we were predestined. Exatamente para essa razão é que nós fomos predestinados. Redemption from sin and bondage, guilt and shame is in the blood of Christ. A redenção do pecado e da escravidão do pecado é alcançada em Cristo. So we've seen what verse 4 says. Holiness is in Him, elected unto that. E nós vimos o versículo 4 que diz que a santidade estava nele antes da fundação do mundo. We are the sons of God, children of God, Nós somos filhos de Deus, nós somos partakers of His nature participantes da sua natureza by predestination, pela predestinação, but in Him. mas nele. And that's verse 5. E isso é o versículo 5. Verse 6 tells us that there's acceptance in His grace in the beloved. E o versículo 6 nos diz que nós somos aceitos por ele na sua graça. Redemption is through the blood in verse 7. E no versículo 7 nós vemos que a redenção é pelo seu sangue. Revelation of the mystery of His will is purposed in Jesus, verse 8 and 9. E no versículo 8 nós vemos a revelação de sabedoria e prudência que vem sobre nós. The head over us is uniting all things in heaven and on earth in Him. O cabeça sobre nós está unindo todas as coisas nos céus e na terra nele. And that is in verse 10. E isso temos no Verse verso 11, 10. we obtain an eternal inheritance. We are rich, man, but that is in Christ. E no versículo 11 nós vemos que nós temos uma herança eterna. Nós somos ricos, gente. E isso, essa é uma herança na eternidade. That's not all. E isso não é tudo. Saving faith through the gospel is in Him, verse 13. No versículo 13 nós vemos que a fé salvadora também é nele. Sealing of the Holy Spirit, the guarantee of our O inheritance. selo do is in Him. Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, também temos nele. And that's verse 13. Isso é o versículo 13. We have an eternal hope. Temos uma esperança que é eterna. It may be gloomy and dark today. Pode ser que as coisas estejam tristonhas e obscuras hoje. It may be despairing and despondent for the moment. Talvez nós estejamos desesperados e desanimados hoje. Everything around us may suggest it is hopeless and E meaningless. pode ser que todas as coisas ao nosso redor não possam não fazer sentido. We have a hope, Mas temos a esperança. glorious inheritance. Uma herança que é gloriosa. But that's because we are bound to Christ. We Mas are é in Christ. porque nós estamos unidos a Cristo, porque temos Ele como nossa cabeça. John Murray appreciated this point. John Murray, O John Murray, o escritor John Murray, ele apreciou esse ponto when he said this, quando ele disse: the whole process of salvation todo o processo da salvação has its origin tem a sua origem in one phase of union with Christ. nessa fase de união com Cristo. And salvation has in view the realization of other phases
of union with E Christ. salvação tem em vista a realização dessa união, dessa mesma união com Cristo. Oh, friends, the union in Christ is indispensable for Christian living and blessing. Irmãos, essa união com Cristo ela é indispensável para que nós venhamos a receber e nos aperceber dessas bênçãos em nossas vidas. No other religion boasts of a Savior whose redemption plan is from all eternity. Nenhuma outra religião tem essa visão de que a salvação e o plano de redenção ele procede de toda a eternidade. A Savior who plans everything meticulously and deliberately. Um Salvador que planeja todas as coisas deliberadamente e meticulosamente And He saves His people in a spectacular way e que salva as pessoas de uma maneira espetacular, by joining Himself with us organically que se une a nós de uma maneira orgânica and also mystically. e também misticamente. This is an amazing truth. Essa é uma verdade surpreendente. A truth we must delight in. Uma verdade que nós devemos nos deliciar A nela. truth we must proclaim. Uma verdade que nós devemos proclamá-la. This is a religion that is unique. Essa é uma religião que é única, é A singular. religion we must not be ashamed of. Uma religião que nós não podemos nos envergonhar A dela. religion the whole world needs to listen to. Uma religião que o mundo precisa ouvir. Emmanuel, Emmanuel, God with us, Deus conosco, to be with us and to make us one with Him. para estar conosco e para fazer com que sejamos um com Ele. No other people on earth Nenhum outro povo na terra have incentives to serve God and to proclaim their faith tem incentivos para proclamar, para servir a Deus e proclamar a sua fé more than believers in mais do que os cristãos, do que no aqueles que creem em other Cristo. institution Nenhuma outra instituição has God in heaven as its head. tem Deus lá nos céus como seu The cabeça. head of the church is Cabeça da God's son. igreja. The head of the church is God's son. O cabeça da igreja é o Filho de Deus. And so stand up Então fique de pé, with boldness, com coragem, confidence. com confiança. We are the sons of God. Nós somos os filhos de Deus. God has chosen us to be the people among whom He's going to dwell and live. Deus escolheu para que nós fôssemos o povo aonde Ele iria morar e quem Ele iria liderar. He's going to subdue the sin of the world through you and I. Ele vai dominar o pecado no mundo através de mim e de você. He's going to roll back the gates of hell Ele- through you and I. Ele vai arrebentar com as portas do inferno através de mim e de você. And so let us be proud of this truth. Então vamos ter orgulho nessas verdades. Let's approach the world with confidence. Vamos abordar o mundo na confiança dessas And verdades. here are the blessings. E aqui estão as We have bênçãos. described them. Nós escrevemos as bênçãos. No other institution, Nenhuma outra no instituição, other man or woman, nenhum homem, nenhuma mulher, except the believer that is in the true church, a não ser o crente que está na igreja verdadeira, is a recipient of the full package of God's blessings. é o recebedor do pacote completo dessas bênçãos Any divinas. spiritual blessings that come to you Quaisquer bênçãos espirituais que sobrevêm sobre você, outside Christ, fora de Cristo, they are pseudo blessings. elas são pseudo-bênçãos. Ah, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. who has blessed us with every spiritual blessing Que nos abençoou com todas as bênçãos in the espirituais heavenly places in Christ, nos lugares celestiais em Cristo, who is the head of the church. que é o cabeça da And igreja. blessed are you E vocês são who is in abençoados Christ, que estão em Cristo, with Christ as your head. com Cristo como seu cabeça. Amen. Amém.